Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui hoje, ouvindo a Júlia Reis de novo falar sobre Anne Carson. A gente fez um evento ano passado, em dezembro, sobre esse lançamento, com a Manu e Manuela Siqueira, que está aqui também, lá na Gato Sem Rabo, e a gente prometeu que ia fazer algo online para os nossos assinantes que estavam fora de São Paulo. E cá estamos nós. Não vou falar muito não, que eu vou deixar para vocês aproveitarem bastante a presença da Júlia. Vou só ler a bio da Júlia, trabalhadora da escrita. Doutora em estudos literários, escreve, traduz, grava podcast, oferece oficinas e participa como autora e mediadora em eventos culturais. Faz parte da Grupo Literária Membrana, é conselheira do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba e agitadora cultural. Publicou livros e plaquetes. Diário A Mulher e o Cavalo, pela Contravento Editorial, em 2017, PVC, das Sete Letras, em 2019, Cidade Menor, da Primata, em 2020, Terceiro Ministério, da Lola Frita, em 2021, e Metamorfoses do Senhor Ovídio, da Arte e Letra, em 2022. Eu estou lendo essa biografia dela no site da Júlia, juliarraz.com.br. Tem mais textos dela lá. A Júlia é a tradutora do livro Eros, o Doce Amargo, da Anne Carson. Uma felicidade imensa ter essa tradução no Brasil, na Bazar do Tempo, no Clube F. A Júlia vai falar um pouquinho desse trabalho. A Manu, que está aqui, fez a revisão da tradução. Então, Manu, também, se você seja bem-vinda também, se quiser bater esse papo com a gente e falar também um pouquinho. A revisão foi da Manu e da Clara Crepaldi. É muito bom tê-las aqui. Vou deixar a Júlia começar. Júlia, quando você quiser, me fala que eu começo a fazer a apresentação. Então, bem-vindos a todos que estão aqui. Essa conversa, né, vai ser gravada, depois a gente pode enviar a gravação para todo mundo. Oi, gente, boa noite, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Depois, quem puder, dar uma ligadinha na câmera para eu dar um alô, ver a fuça de todo mundo aí, ver como vocês se parecem, né? Faz parte da erótica, o visual, né? Já que a gente não pode estar junto no mesmo lugar. Oi, Jéssica! Tudo bom? Esse cabelo tá maravilhoso. Amei. Gente, então, estamos aqui para conversar sobre Eros, o Doce Amargo, Danny Carson, e queria muito agradecer a oportunidade para Bazar do Tempo, toda a equipe, que é muito solista, muito bacana, Cláudia e a Meira, que eu troquei muitos e-mails com a Meira, foi muito legal todo o processo de tradução, é muito bom trabalhar com uma editora que respeita o nosso trabalho, então isso é importante estar aqui registrado. Agradecer a Manu, sempre minha parceirona aí, minha amigona de anos, que fez a revisão junto com a Clara, que fez uma revisão específica do grego antigo também. Isso é bem importante pontuar, que a gente teve esse cuidado com essa edição. E aqui, bom, isso não é uma palestra e também não é uma aula expositiva, é uma conversa, então vocês podem me perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, e podem comentar o que vocês quiserem, assim, prefiro assim. Inclusive, fiquei lembrando de uma coisa que a Annie Carson falou em uma das entrevistas, que ela dá pouca entrevista porque uma boa entrevista é tão difícil quanto uma boa conversa. Então, as conversas boas elas não são tão fáceis assim. Eu acho que elas precisam de um esforço de várias pessoas que estão participando, né, para ser uma boa conversa. Então, eu espero que em algum momento vocês se sintam instigadas a conversar comigo também, a falar. Eu acredito que a maioria de vocês leu o Eros ou está lendo o Eros ou leu alguns trechos, tem interesse, né? Junto, então, a gente pode tentar ter uma boa conversa. A Anne Carson, não sei se todo mundo sabe, mas ela nasceu no Canadá, em Toronto, em junho de 1950. Ela está para fazer 73 anos. E o que mais me surpreende sobre essa mulher é a vitalidade. Assim. São quase 40 anos escrevendo, publicando, performando, fazendo leituras públicas, colocando a imagem dela também no palco para ler a própria produção, fazendo
colaborações é muito importante para ela, o trabalho colaborativo que ela faz, tanto com o esposo dela, que é um cara multiartista, quanto outras parcerias, outras parceiras que ela faz, trabalho colaborativo. Então, isso é uma das coisas que marca bastante o projeto de escrita e de vida da Anne Carson, né? E aí, eu fiquei pensando hoje, o que eu poderia falar para vocês que acrescentaria algo na leitura? Porque aqui todo mundo pode ler esse texto como eu posso, como a Manu pode, como a Cláudia pode. Então, eu quis trazer para vocês algo a mais, assim. O que a gente pode falar do Eros, que vocês saiam daqui entendendo um pouco mais sobre o projeto de escrita da Carson e querendo escrever também. Eu acho que uma contaminação de tesão do ensaio, sabe? É o que eu quero passar um pouco hoje para vocês. Juntando o Eros com outros ensaios da Anne Carson. Então, eu vou juntar o Eros com outros 3 ensaios para a gente entender qual que são os corações. Não tem um coração só, tem vários corações nesse projeto de escrita e vida da Anne Carson. E essas perguntas que eu me fiz, o que eu poderia falar para vocês hoje que acrescentaria a leitura, ou o que a gente pode fazer junta que a gente não pode fazer sozinha, ou seria mais difícil a gente fazer sozinha? Todas essas perguntas são altamente pedagógicas. E pedagogia é uma coisa muito importante para o trabalho e para a vida da Carson, né? E pedagogia é uma palavra grega, vem de paidos, que quer dizer criança, e outro radical que é agog, que quer dizer condução. Então, geralmente, a pedagoga é aquela que conduz as crianças. Só que aí a minha proposta aqui é que a gente faça uma pedagogia das crianças, que a gente possa ser várias crianças juntas conduzindo umas às outras, né? Por isso que isso não é uma palestra e por isso que isso não é uma aula expositiva, é um outro tipo de pedagogia das crianças que se juntam para conduzir umas às outras, né? E o que é pedagogia? E aí a pessoa está aqui ouvindo eu falar esses 3 primeiros minutos e pode ser que vocês estejam se perguntando o que pedagogia tem a ver com Eros. Eu quero saber sobre amor, eu quero saber sobre erótico, o que pedagogia tem a ver com Eros. E aí tem a ver que, muito espertamente, inteligentemente, quem selecionou esse pedaço aqui para a orelha, não sei se está todo mundo aí com Eros, mas se vocês pegarem o Eros na mão aí, tem um pedaço que foi selecionado para estar na orelha. E olha o pedaço que é, ó. A doçura de Eros é inseparável da sua amargura, e cada qual participa, de uma maneira ainda não óbvia, da nossa vontade humana por conhecimento. Parece haver alguma semelhança entre o modo como Eros age na mente de quem ama e o modo como o conhecimento age na mente de quem pensa. A filosofia tem se esforçado, desde o tempo de Sócrates, para compreender a natureza e os usos dessa semelhança. Mas não são apenas os filósofos que se interessam por isso. Eu gostaria de entender por que essas 2 atividades, apaixonar-se e passar a conhecer, me fazem sentir tão viva. Existe nessas atividades uma espécie de eletricidade. Elas não se parecem com mais nada, mas se parecem uma com a outra. Como? Então, apaixonar-se tem a ver com o movimento da mente de passar a conhecer algo. Então, o projeto erótico da Carson é altamente pedagógico, certo? Ela fala, inclusive, das coisas que ela fala sobre ela mesma, e ela não fala muito, porque as mini bios dela são sempre muito enxutas. Ela sempre fala que ela é professora. Ela fala, sem dúvida, sou uma pedagoga. Então, entender o Eros é entender que esse movimento erótico da Carson é um movimento pedagógico, de junção de crianças que se conduzem umas às outras. E essa junção de crianças, essa torção que eu estou fazendo, essa palavra de origem grega, que é pedagogia, tem muito a ver também com o projeto dela, principalmente porque ela admite o erro. Então, como crianças podemos errar, e vamos chegar nisso, certo? E eu quero falar para vocês do Eros e de outros
outros ensaios, a produção ensaística da Carson, porque ter essa visão mais ampla do projeto de vida e de escrita da autora que me possibilitou traduzir esse livro como eu traduzi, certo? Sem essa visão mais ampla da pedagogia ensaística, eu não teria traduzido Eros, o Doce Amargo, com as escolhas que eu fiz, né? E por que isso tem a ver com ser uma tradução feminista? Porque eu acho que existe muita confusão ainda sobre a tradução como uma prática feminista, porque as pessoas perguntam, mas não é o texto lá? Você não tem que traduzir esse texto que está colocado? Como assim uma tradução feminista? Até quando eu entrei no doutorado, uma das perguntas da banca, na hora de entrar, né, foi justamente essa. Tá bom, tradução, mas precisa ser feminista? Você precisa colocar essa palavra aqui junto? E a questão é que sim, eu preciso colocar, porque é uma atitude. A tradução feminista é acima de tudo, uma atitude em relação ao texto. Uma atitude que não tem a ver só com uma atenção às relações de gênero dentro do texto. Isso é a primeira confusão, o primeiro nó que eu vejo quando as pessoas estão pensando tradução feminista, se pensa, tá bom, então é isso, eu preciso olhar com cuidado para o gênero. É isso, mas não só. É um olhar com cuidado para as relações de poder de maneira mais ampla que estão se tecendo no texto. Isso é o mais importante. As relações de poder, que não é a mesma coisa que relações de dominação. Então, uma atenção às relações de poder e às relações de dominação. Às vezes, essas expressões elas estão sendo usadas como sinônimo, mas elas não são sinônimos, tá, gente? As relações de poder, elas são flutuantes, elas são intercambiáveis, e as relações de dominação não são. Elas sempre tendem à rigidez, porque a dominação precisa da rigidez. Então, uma tradução feminista é que está atenta a essas relações de poder e relações de dominação, não só a questão de gênero. Uma tradução feminista que vai olhar só para a relação de gênero é uma tradução feminista pouco informada, pouco atualizada, fraca. Tá? A segunda característica do que é a tradução feminista como uma prática, a tradução como uma prática feminista, é que ela joga fora essa dicotomia esgarçada, chata, da fidelidade do autor ou do texto. Tem que ser fiel ao autor e ao texto. A tradução feminista pensa o projeto de vida e escrita da autora. Então, por isso, a tradução feminista ela precisa ser histórica. Existe uma relação com a história. A tradução feminista precisa ter uma relação com a história, com os processos, com uma formação de projeto. Isso é muito importante. Esse é o segundo ponto bastante importante. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui, da tradução como prática feminista, é que pensa além do texto traduzido, além da publicação de livro. A tradutora feminista está implicada nas relações éticas com a equipe com a equipe que trabalhou em determinado livro. A tradutora está implicada com a divulgação científica, artística daquele conteúdo, com a ampliação das discussões daquele conteúdo. A tradutora feminista está atenta, inclusive, em como circula a questão do dinheiro no mercado editorial que tem relação com tradução. Quanto estão ganhando as pessoas que traduzem? Como é essa relação desse montante com o preço do livro, com as feiras literárias, com os clubes de leitura? Quem está comprando, quem está consumindo esse livro? Então, essa atitude feminista em relação à tradução, ela tem várias camadas, né? Então, ó, as relações de poder e dominação
que tecem no texto, o projeto de vida e escrita da autora como um todo, e depois todas essas relações que se dão por meio do livro, para manter a radicalidade, para o livro não ser apenas objeto de decoração, ele ser potencialmente um instrumento de transformação social. Não, isso tudo não quer dizer que a tradutora feminista esteja fora das contradições, né? Que é essa vida humana, do que são os trabalhos precarizados e tudo mais. Mas essas coisas a gente está atenta para, certo? Então, por isso que quando eu pensei, qual que é o diferencial, o que eu posso trazer para vocês para conversar sobre Eros, que tem a ver com toda essa trajetória minha como tradutora, como pesquisadora feminista. Por isso que eu quero trazer esses outros ensaios. O Eros, o Doce Amargo, não é o primeiro livro publicado da Carson, tá? O primeiro é Canícula de Ana, que é um livro de 1984, o primeiro livro publicado dela. Ela ganhou um prêmio de uma revista norte-americana, um prêmio para autoras iniciantes, poetas iniciantes, e publica esse primeiro livro. Só que o Eros, ele não é o primeiro livro publicado, mas ele é o primeiro ensaio. E aqui a gente encontra muita coisa que depois vai sendo desenvolvida e desenrolada nos próximos 30 anos. Então, ele tem um poder para a gente entender qual que é esse projeto de escrita muito grande. Certo? De boa, gente. Estão pegando, querem comentar alguma coisa, querem perguntar? Já? Vamos lá, conversem comigo. Alguém aqui já tinha parado para pensar nisso de tradução feminista? Nossa, por que é isso? Como assim tradução feminista? Alguém já tinha? Alguém já tinha ouvido besteira sobre? O pessoal está envergonhado, né? Eu já tinha ouvido falar por causa de vocês, mas agora você está explicando de uma forma que eu estou assim, entendendo um pouco melhor, que ela está um pouco mais ampliada do que a gente, né, normalmente conversa. Chegou uma convidada aí, gente. Chegou. Um pezinho no pé? Meu amorzinho. Fiquei pensando muito quando você falou sobre. Tô anotando aqui, né? Aprendi com a Manu também a ter meus blocos de notas aleatórias. É, essa relação você falou implicada nas relações éticas, né, com a equipe que trabalha na tradução, e também essa atitude na hora de divulgar, né, de falar dessa tradução. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o encontro sobre como estimular mais a leitura das pessoas, né? A gente tem um país tão grande, um país que ainda não lê quanto devia. Achei interessante você trazer também esse tema implicado nessa questão da tradução feminista, né? O quanto isso tudo é um processo que vai muito além, né? De sentar e pegar o texto original e traduzir. Com certeza, por isso que eu sempre falo que, como tradutora, mais uma das coisas que eu faço, né? A tese foi mais uma das coisas que eu faço, porque as ações elas vão se juntando numa mesma, eu acho que intelectualidade orgânica, de fazer acontecer em várias frentes, né? A gente está na luta por políticas culturais na área de literatura, na cidade, traduzindo. Terminei a pesquisa, né, no final do ano passado, escrevendo. Então, isso que compõe, né? Eu acho que a tradutora feminista, a trabalhadora da escrita, que é essa expressão que eu uso, é essa que está também em várias frentes e não colocando hierarquia entre as coisas. Então, é também professora, é também tradutora, é também, né? Não é, bebê?
Ótimo, gente. Então vamos ver os ensaios? Vamos ver como os ensaios se relacionam com Eros? Eu vou pedir para a Cláudia colocar os slides. É mãe, exatamente. Tudo vai compondo. E nesses slides eu preparei, gente, alguns trechos, tá? São slides bem simples, gente, com alguns trechos de alguns ensaios, junto com trechos de Eros, para a gente ler todo mundo junto, juntas. E aí eu vou fazendo essas ligações. Gente, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu encaminhar aqui a bebê para ela comer alguma coisa. Só um pouquinho. Já volto. Já volto, um segundo. Vamos lá, gente. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim? Sim. Beleza, valeu. Então, a primeira relação que eu quero fazer entre Eros e outro texto é o The Beauty of the Husband, que é um livro de 2001, que a Carson, de maneira muito humorada, chama de um ensaio em 29 tangos. Eu quero já dar uma notícia bacana que esse livro vai sair pela Bazar do Tempo, né? Já foi anunciado, então não tem problema de falar. E com tradução minha e da minha amigona Manu, que está aqui, Manuela Siqueira. É um livro engraçado, gente. Vocês não perdem por esperar ler esse livro. Eu trouxe um trechinho para vocês, porque assim, eu acho que aqui, nesse trecho, tem uma triangulação muito importante, tanto para o Eros quanto para o projeto da Cars como um todo, que é a relação entre o erótico, a imitação, o erótico, a imitação e a escrita. Então, vamos ler um trechinho desse texto, claro, com uma tradução ainda em processo, tá, gente? Não está nada fechado, por favor, isso ainda vai ser trabalhado, mas eu quero trazer para vocês entenderem essa triangulação. Um trechinho, então, de A Beleza do Marido, de 2001. Lembrando assim, ó, 86, né? 86. Isso aqui é 2001. Tá? Então, para vocês verem como essas questões elas vão sendo requentadas, espiraladas, aparecem de outras maneiras na cárcere. Eu era casada, sabe? Anos atrás, e quando ele foi embora, meu marido levou meus cadernos espirais. Você conhece aquele verbo bacana e capcioso, escrever? Ele gostava de escrever, desgostava de ter que começar o pensamento sozinho. Usava os meus começos para diversos fins. Por exemplo, em um bolso, eu encontrei uma carta que ele tinha começado para a amante da época, com uma frase que eu tinha copiado de Homero. É como Homero diz: Andrômaca foi embora, depois que se separou de Heitor, muitas vezes, virando-se para trás, ela foi descendo da Torre de Troia pelas ruas de pedra até a casa de seu leal marido, e lá, com as mulheres dela, iniciou um lamento por um homem vivo dentro dos salões dele. Leal a nada era meu marido. Então, por que eu o amei desde mocinha até a avançada meia-idade e o divórcio chegou pelo correio? Beleza, não tem segredo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amei por sua beleza. E seria assim de novo se ele se aproximasse. A beleza convence, sabe? A beleza torna o sexo possível. A beleza faz do sexo sexo. Você, se alguém sacar isso, mas deixa, vamos passar para situações naturais. Outras espécies que não são venenosas costumam ter colorações e padrões similares a espécies venenosas. Essa imitação de uma espécie venenosa por uma não venenosa é chamada de mimetismo. Então, a gente tem aqui uma triangulação que aparece em vários outros trabalhos da Carson que começou lá no Eros, que é o erótico,
a imitação e a escrita. Na beleza do marido, essa relação erótica é da voz narrativa com o marido. A esposa que não cessa de desejar esse marido que nunca está lá, de fato, disponível para ela emocionalmente. E o que acontece é o roubo da escrita dela. A imitação do marido de algo que ele não é, que é escritor. E que depois ela amarra isso com uma imitação na natureza como sobrevivência. Então, essa primeira triangulação entre erótico, imitação e escrita aparece, gente, na própria justificativa de por que N. Carson escreveu Eros. Essa triangulação dá origem ao Eros como livro. É por isso que, quando a gente pega Eros, o Doce Amargo, ele é um livro sobre o amor, óbvio, mas ele também é um livro sobre o começo do alfabeto grego e a passagem da lírica para a prosa. Isso é muito importante. Esse momento de transformação desse registro de lírica para prosa está no coração da justificativa de por que esse livro foi escrito. Então, vamos ver um trechinho. Quem quiser acompanhar no livro, está na página 95. Esse é um trechinho do Eros, onde a gente encontra essa mesma triangulação: erótico, imitação, escrita. Qual Página a página? 95. Ó, eu parei a apresentação, quando você quiser eu volto, tá? Ah, Ou você quer que eu fique lá na apresentação? Não, eu quero que você fique lá. Eu quero que você fique lá porque a gente vai Tá, trabalhar com essas... então peraí que eu vou voltar. É, dá para ver eu falando e o slide, né? É que eu estou no celular. Dá. Né, Cláudia? Dá, né? No computador dá. Beleza. Então, página 95. Por ser um sistema fonético, o alfabeto grego não está preocupado em simbolizar objetos do mundo real, mas no próprio processo em que os sons atuam para construir a fala. A escritura fonética imita a própria atividade do discurso. O alfabeto grego revolucionou essa função imitativa através da introdução da consoante, que é um elemento teórico, uma abstração. A consoante funciona por meio de um ato de imaginação na mente do usuário. Estou escrevendo este livro porque esse ato de imaginação, de função imitativa, me fascina. É um ato no qual a mente se estende para fora do que é presente e real e tenta alcançar outra coisa. Eros opera por meio de um ato de imaginação análogo. Será apresentado a seguir como o que há de mais fascinante sobre Eros. Então, aqui está a Carson colocando a justificativa de por que ela escreveu esse livro. Ela escreveu esse livro que justamente existe o ato erótico, é um ato de imaginação que leva a gente para fora do conhecido em direção ao desconhecido. E esse impulso de tentar alcançar algo que é desconhecido, ele começa na imitação do que é conhecido. Então, essa é a primeira triangulação: erótico, imitação, escrita, que vai reaparecer nessa produção que eu acho que é muito obsessiva da Amy Carson. E é muito legal a gente ter essa oportunidade aqui no Brasil de, começando a ler os livros da Carson, né? Tem o primeiro livro da Jabuticaba, que saiu, que é o Método Albertini. Tem a Autobiografia do Vermelho, né? Biografia do Vermelho que saiu. Aí Falas Curtas, e agora o Eros, depois A Beleza do Marido. Então a gente vai conseguindo, porque vem numa velocidade menor, a gente vai conseguindo ter um contato com essa produção.
Mas o que é mais interessante da publicação do Eros, depois da Beleza do Marido, é que, diferente dos outros livros que foram publicados agora, a gente tem uma visão da Anne Carson como ensaísta. A gente tem uma visão do projeto dela como pedagoga, quando a gente entra em contato com os ensaios. Então, essa é a primeira triangulação que eu queria colocar para vocês aqui, né? Dessa relação entre Eros e a beleza do marido. Então, é um livro que depois, quando sair, a gente pode até fazer uma conversa de aprofundar essa relação entre esses dois livros. E é muito interessante que ela que ela faça um livro inverso, que é A Beleza do Marido, e chame de ensaio. Corte em 29 partes e chame cada parte de tango. É um tango que está sendo dançado ali. Então é muito interessante. Ela começa com Eros do Doce Amaro, que ela chama de um ensaio em prosa, e logo depois vai para o verso. Isso se repete em outros ensaios dela, o que é muito interessante, que existe um forte eu lírico bastante fincado numa primeira pessoa e com fatos que a gente sabe que são autobiográficos, e que mesmo assim ela está chamando de ensaio. Como se ela explorasse as próprias emoções como uma forma de pensar o funcionamento da mente humana. Isso é bastante interessante, eu acho que é um diferencial dela como escritora, que ela consiga flutuar entre uma escrita ensaística mais acadêmica, que a gente pode chamar o Eros do Doce Amargo assim, porque ele é derivado da tese, né, de doutorado dela, só que ela vai também permeando isso, vai indo para poesia, vai indo para aula. Eu acho que na escrita dela, a aula também é um gênero literário. A aula como gênero literário na produção da Carson. Gente, e aí? Antes de eu falar do próximo ensaio, alguma coisa? Júlia, só ia comentar também, fiquei pensando agora, fiquei pensando em muita coisa, né, para variar. Eu tô aqui tipo, pensando em muita coisa, mas acho que é porque eu também tô lidando com isso agora, que é como que o Eros e a Carson e tudo que ela faz tem a ver com ser tradutora também, né? Com isso do, né, que eu tô lidando, que o Eros tem a ver com isso para mim também. Mas principalmente isso que você falou, que ela tira o centro, como você diz na tese, né? Como é que é? Não é desativar o centro? Como é que é o nome da palavra? Ela fala que Isso, inutilizar o centro. Inutilizar o centro. Isso, porque ela é só uma pessoa que está preocupada. E preocupada eu quero dizer, tipo, tá interessada, vai. Ela tá interessada em que as pessoas leiam as obras clássicas, que as pessoas se interessem por filosofia clássica, que as pessoas se interessem por filosofia, enfim, pelo esse mundo. Ela antes, né? É aquilo, ela é uma helenista, né? Então, mas ela quer que as pessoas se interessem. É tipo a gente assim, eu quero que vocês gostem disso aqui, por favor, olhem para mim, escutem isso. E só porque ela está muito interessada é que ela vai querer inutilizar o centro. Ela vai perceber que não tem como, né? Não tem como continuar falando dos clássicos sem falar numa linguagem, de uma forma que as pessoas se sintam interessadas, né? E aí eu fiquei pensando isso da tradutora, porque como tradutora ela faz isso? O que ela vai fazer com Antígona? Ela vai traduzir Antígona de duas maneiras, né? Ela vai traduzir Antígona e vai fazer Antigonique. E aí ela vai pegar a nota da tradutora e ela vai fazer uma coisa que quase não existia até aquele momento, que é fazer uma nota da tradutora, né, em forma de poesia e falando com a personagem, né? Falando com a Antígona e falando, Antígona, eu não vou deixar você sem seus gritos, né? Que é um dos versos que ela fala na abertura da Antigonique. Então, assim, cara, olha que incrível, né? Você não vai só ler Antígona, a tradutora feminista é essa pessoa, né? Que ela vai fazer uma versão da Antígona que vai colocar fala em algumas mulheres que não tem fala, né? Então, assim, é incrível isso, porque tudo, ser professora, ser escritora, ensaísta, tudo passa por isso da pedagogia que você falou.
E isso é muito incrível mesmo da Carson. Eu acho que isso é um estímulo de ler a Carson, né? Porque ela agrega, né? E você sabe que eu nunca me interessei por isso dos clássicos ou pela cultura grega e tal, até ler a Carson. Não era uma coisa que me interessava, assim, pessoalmente. Uma coisa, uma coisa que eu lembro na graduação, por exemplo, tinha disciplina lá de latim e eu fui mal, tipo, tinha que fazer umas coisas de reforço para conseguir passar. Então, nunca foi interesse, né? Mas é por esse viés de uma reformulação feminista e com essa energia, com essa vitalidade que ela tem da pedagogia, ela vai trazendo ganchos, né? Vai nos pescando de certa forma, assim. E vai fazendo ser relevante. Eu acho que, e porque ela é muito apaixonada mesmo pela cultura grega, e ela é mesmo muito apaixonada, eu acho que ela foi criando essas maneiras de manter a radicalidade do jeito que era, a fascinação do jeito que era, né? Sem congelar, assim. Então, como se mantém a radicalidade desses clássicos? Eu acho que ela faz isso, sendo provocativa, levando esses textos para além do texto publicado também, né? Porque o Antigonique, por exemplo, foi encenado. Muito do que ela faz, ela vai para o palco ler em voz alta, ela vai botar em voz alta. Então, isso faz toda a diferença também. Ser uma escritora que tá pensando como que isso funciona coletivamente. Porque se a gente for pensar no teatro, por exemplo, ela que é a tradutora do teatro grego, a gente for pensar em como era encenado esses textos eram quase audiências, eram não, quase não, eram audiências públicas, eles eram encenados na parte mais alta da polis, né? A parte mais alta, isso era encenado para muita gente, tanto que vários recursos visuais eram usados, porque muita gente não conseguia nem ouvir o texto, e ali se discutiam questões sociais muito importantes para aquela sociedade, sabe? Né? É claro que a gente pode pensar muita coisa sobre quem eram as pessoas que poderiam estar no palco, quem poderia assistir, com certeza. Existe todas essas questões. Mas era de fato um acontecimento coletivo na parte mais alta da cidade. Então, como que você mantém essa radicalidade, sabe? Como que você mantém essa vitalidade de um texto que é relevante para ser dito em voz alta e as pessoas querem se reunir para ser dito em voz alta? Então, se reunir para ouvir é um ato mais pedagógico impossível, né? Então, e ela usando essas estratégias feministas e de performance e de reescrita e mesmo iconoclasta, porque a gente vê que ela torce as citações do jeito que ela quer torcer, ela vai traduzir de uma maneira, pegando os textos e contextualizando para um tempo nosso, ela vai fazendo outras coisas, que é muito o que a Grace Passou fez no Mata Teu Pai, né? Olha, tem várias pessoas aqui no Brasil e na América do Sul como um todo, e isso aparece na minha pesquisa também, mesmo que brevemente, na tese de doutorado, que inclusive está lá no site, viu, gente? Vocês podem baixar, é uma tese que eu fiz sobre os ensaios de de criação, que é esse livro aqui. Eu traduzi os ensaios e está lá na tese. Lá tem várias outras pessoas que estão fazendo esse trabalho, esse movimento, assim, né? Eu lembro em das vezes que eu fui dar aula lá para graduação lá da UFPR, para cobrir o meu orientador, que estava viajando, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala era perguntar: por que vocês estão lendo isso? Para que ler esses chamados clássicos, né? Essa palavra clássico me incomoda demais. Mas assim, para quê? Por que vocês estão lendo? Por que vocês estão aqui na disciplina? E assim, me surpreendeu demais que eu perguntando para a turma, não era uma pergunta que tinha sido feita por nenhum professor. Eu achei, assim, aquilo foi. Meu, eu falei, não acredito que ninguém perguntou e vocês não estão pensando que vocês estão lendo isso. Vocês estão dedicando tempo, energia da vida de vocês para ler esses textos, vocês nem sabem por quê. A gente não se pergunta por quê. Né? E aí a gente fez várias conversas para saber, por que é relevante tirar essa parada aqui? O que tem? O que tem? A gente chegou em alguns momentos que algumas relações a gente fazia, vale a pena ler isso aqui, não vale a pena ler essa outra coisa, né? Então a gente tem que se questionar. Acho que a Carson faz
valer a pena a gente estar conversando sobre essas coisas, assim, né? Que ela traz essa... E depois, no final, eu vou falar por que eu acho que essa perspectiva, essa abordagem em relação à vida e o trabalho é política. Por que Eros Doce Amargo pode ser lido numa chave política? Quero terminar, assim, provocando esse tipo de reflexão aqui para gente. Vamos voltar, então, para os slides, porque eu tenho um segundo ensaio. E agora a gente voltou, a gente estava em 86, fomos para 2001, depois voltamos para 92. Em 92, ela publica Glass, Irony and God, né? Vidro, Ironia e Deus, em 92. E nesse, que o ensaio de vidro, tem várias maneiras de traduzir isso aqui, que é também um ensaio em forma de verso, né? E que ela também escreve em primeira pessoa e a gente sabe que tem algumas coisas autobiográficas aqui, como, por exemplo, o fato do pai dela ter sido vítima do que ela chama de demência, e em outros textos, né, uma doença degenerativa, o pai e depois a mãe também. Isso aparece em outros textos. E aqui não passou? Eu acho que não passou, né? Pode passar mais um slide? Um slide. Juntei slide com Cláudia. Pode passar mais um slide, por favor, Cláudia? Peraí que agora, bom, acho que eu já passei tudo. Eu vou tentando voltar, peraí. Eita, será que travou? Acho que travou. Vocês estão me É o ouvindo? Sim, amiga, tá, a gente tá te ouvindo, só não tá passando o quinto. slide. Eu vou É parar o e começar. quinto. Só que não tá indo nada. Nem para frente. Ah, bom. Ah, não, mas de boa. Pronto, é aí? Não. Não. A gente está parado no primeiro slide, Cláudia. Acho que tipo, travou. Ah, é? Que eu tô Então, no. Eu tô no The Glass Essay, então eu vou sair e vou botar de novo, tá? Perfeito. E uma das coisas interessantes também nesse ensaio, e que marca muito a produção da Carson, que marca o Eros também, são as referências literárias. Né? O Eros começa com um personagem de um conto de Kafka, um filósofo que está vendo o quê? As crianças, olha só, as crianças de novo, soltarem peão, né? Tá observando esses peões girando. E depois ela já começa o livro com glucupicron, que é esse grande termo da Safo, esse neologismo. Não, tá no primeiro. Estranho, porque para mim tá aparecendo normal onde eu tô. O Eros. É, que estranho, né? Vou Estranho tentar, para a gente estar no. vou tentar de novo. Então, como eu estava dizendo, Vê assim, se a Carson entrou. entrou, tá no primeiro, Agora passa pra entrou. gente ver. Tá no primeiro, né? Aham, sim. Passei. Uhum. Mexeu? Hum. Não. Estranho, ele tá travado. Ai, a Jéssica perguntou, será que não está em outra aba? Será que tem mais de uma aba aberta, é isso? Peraí. Pode ser. Será? Porque eu tô vendo, né? Vocês não. É, amiga. Eu congelada no primeiro. Tá. Eu vou fazer de novo.
A Natália está falando, Cláudia, tira do compartilhamento da tela cheia, que normalmente dá problema, pelo jeito. Peraí. Talvez seja isso, porque eu botei, agora eu passei a ver vocês. Agora tá indo. Agora dá para ver que você clicou em cima. Quer dizer, passa agora, amiga. Passei. Tá, não, dei que estranho. Ó, a gente viu o comecinho, aí travou de novo. Porque dá para ver que você quase, tipo, tentou editar, assim, sabe? Vê agora. Não. A Natália falou para você tirar do compartilhamento de tela cheia. Ah, agora Agora passou. tá, agora passou. Opa, agora dá para ver o seu mouse, inclusive. Tá Isso, agora dando? é o próximo. Calma aí. Foi? Não. Agora parou. E Foi. agora voltou. Não, foi pro 2. 3. Tá indo? Acho que ele Não. tá com delay aí. Ah, o delay, Júlia, o delay. Ah, delay. Tem um prêmio bastante importante É para porque esse. eu já Yuri. saí eu tava em tela cheia, saí. E aí, quando eu faço esse movimento de sair, realmente aí vocês falam que estão vendo. Mas realmente, É, agora tá no 2. Que estranho. agora travou o meu. Peraí. Vocês conseguem? Tava indo. Muda aí. Tô mudando. 3, 4, mais um. Mais Vai. um, aê, 5. Aê. Valeu, Cláudia. Valeu. Ufa. Ai, gente, mas essas coisas, nossa, super acontece, né? A gente tá aqui, eu tô me sentindo em casa, então eu nem tô me preocupando. Tô aqui conversando, tá de boa, passou, passando os slides. Então, voltando. Tem uma coisa que eu acho bastante interessante nesse ensaio em específico, que é o uso dessas referências literárias, né? Ela vai construir todo o argumento desse ensaio a partir de uns poemas da Emily Bronte, e só que é um ensaio muito pessoal, uma mulher que está falando em primeira pessoa de um relacionamento que ela está se desligando da pessoa com quem ela está se relacionando, um momento doloroso, e ela foi para a casa da mãe dela, com quem ela tem alguns conflitos geracionais, inclusive a questão de gênero é uma coisa que aparece na maioria dos ensaios da Carson. Isso não aparece com tanta força no Eros e o Doce Amargo, mas vai aparecer, nossa, na produção dela desses mais de 30 anos, gente. E não é diferente no The Glass Essay. Por quê? Existe um conflito geracional dessa mulher com a mãe que tem a ver com essas questões de gênero, né? E aí as duas estão também tentando lidar com a demência, que é essa palavra que a Carson usa, do pai, né? Que está internado e que elas vão visitar e tudo para cuidar dele, né? E é engraçado, então, que Eros começa um prefácio sobre uma personagem de um conto de Kafka, depois ela passa no Eros para esse neologismo de Safo, que eu traduzi como Doce Amargo aqui. Depois tem muitas autorias da lírica grega antiga, tem os primeiros romances escritos, tem várias epígrafes de diversas autorias, tem Dalmon, tem uma galera. Então, a literatura, tanto em Eros quanto nesses outros ensaios da Carson, ela não é ilustrativa, ela não aparece como exemplo, gente. A literatura está dentro, compondo esse caldo argumentativo na mesma, olha, no mesmo patamar que a filosofia, com Sócrates, por exemplo, ou com a psicanálise do Lacan, em Eros.
Então, a literatura não aparece como uma área de conhecimento, de elaboração do pensamento, de elaboração do mundo, menor que a filosofia ou a psicanálise. Ela aparece no mesmo lugar. Isso é muito interessante nos ensaios de Carson, que ela esteja criando conceitos, inclusive, com os textos literários. Ela vai buscar nos textos literários a construção de conceitos, a construção de estopins para construir a sua argumentação ali. Eu gosto muito disso. E traduzir assim é um desafio, é um desafio e é muito gostoso também, porque é traduzir como se fosse uma coxa de retalhos. Assim. São várias referências de áreas diferentes. Então, por isso que eu estou falando que o gênero aula é o maior nesse projeto de escrita da Carson. Porque é isso, de buscar várias referências e ir colando, né? É por isso que eu trabalho na tese com um conceito chamado contitude, né? Esse neologismo que eu criei para traduzir witness, que é uma palavra bastante importante para Carson, né? Então, vamos ler aqui, acho que vocês estão vendo, né? Então, como Eros se relaciona com esse ensaio de Glass, Irony and God, de 92? Peguei um trechinho. É difícil precisar o começo da demência. Me lembro de uma noite, quase 10 anos atrás, quando eu estava falando com ele no telefone, era inverno, uma noite de domingo. Ouvi as frases que ele dizia se encherem de medo. Ele começava uma frase sobre o clima, se perdia, começava outra. Me deixou furiosa ouvi-lo se debatendo, alto, orgulhoso, meu pai, ex-marinheiro na Segunda Guerra Mundial. Me mantive impiedosa, à margem da conversa, observando ele se contorcer, procurando por pistas, não ofereci nada. E aí me bateu como uma avalanche lenta a certeza de que ele não tinha ideia de com quem estava falando. Eu quis trazer esse trecho para mostrar um outro coração, um outro ponto muito importante na produção da Carson, que é se debruçar sobre o funcionamento da mente de quem ama. Isso, se a gente entende isso, a gente entende Eros, junto com pedagogia, a gente entende Eros e entende a escrita dela. Entende não, se relaciona mais próximo, né? O funcionamento da mente de quem ama. Nesse ensaio do Glass, Irony and God, a filha que ama olha para o funcionamento da mente do pai que não pode mais amá-la. Ele não pode mais amá-la porque ele não pode mais conhecê-la. Depois existe um lento desmantelamento da linguagem do pai. Ele começa a falar sílabas que já não formam palavra nenhuma. Ele foi colocado para fora da linguagem. Ele sai para fora da linguagem. E ela vai tentar, de uma maneira muito sofrida e, ao mesmo tempo, muito lúcida, entender o funcionamento dessa mente de quem ela ama e que não pode mais amá-la de volta. Então, isso é muito bonito. E a Cláudia caiu, gente? Ou não? Acho que não, né? E isso aqui... Tô aqui. Ah, beleza. Ótimo. E isso está muito no Eros, que é esse tentativa de entender qual que é o raciocínio da pessoa amada e da pessoa que ama. Então, a gente vai ler um trecho que mostra isso. Vamos vir aqui. Para quem está com o livro, quer acompanhar no livro, é um trecho que está na página 61 e 62. Os recortes que eu fiz. Desculpa. Diz assim, página 61 e 62. Oikeios, que significa tanto adequado, aparentado, semelhante a mim, quanto pertencente a mim, propriamente meu,
Então Sócrates diz a dois rapazes que são seus interlocutores: então, se vocês dois são amigos queridos, filói um do outro, então, de alguma maneira natural, vocês pertencem um ao outro. É profundamente injusto, Sócrates, escorregar de um significado de oikeios para outro, como se fosse a mesma coisa, reconhecer em outra pessoa uma alma amiga e reivindicar essa alma como sua propriedade, como se fosse perfeitamente aceitável no amor borrar a distinção entre você e a pessoa amada. Todo raciocínio, prestem atenção nisso, todo raciocínio e toda esperança de felicidade que quem ama tem são construídos sobre essa injustiça, essa reivindicação, essa distinção borrada. Por isso, seu processo de raciocínio está sempre se movendo e buscando na fronteira da linguagem os lugares em que os trocadilhos, né, a ambiguidade, os trocadilhos acontecem. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma preocupação, um interesse muito grande da Carson de entender como que funciona a mente de quem ama. E a mente de quem ama, ela diz, está sempre buscando o trocadilho, está sempre buscando o lugar em que duas coisas se encontram, está sempre se buscando a sobreposição. Mas isso não deixa de ser injusto. É por isso que eu acho muito fortemente que Eros, o Doce Amargo, ele precisa ser lido também em relação com textos mais recentes que falam mal do amor. A Geni Nunes, por exemplo, né? Tá pensando na monogamia, tá pensando o amor como uma coisa, às vezes, que prende, né? Esse amor romântico, esse amor monogâmico, esse amor que tem esse viés bastante heteronormativo. Eu acho que tem muito disso, dessa discussão mais fresca, mais atual, nesse texto já da Carson. Justamente porque ela vai falar que é profundamente injusto escorregar uma pessoa na outra, escorregar uma palavra na outra, escorregar semelhante a mim a meu. O que é isso de querer possuir algo que é semelhante a mim? Isso é o funcionamento na mente de quem ama. Só que isso é injusto. E olha o que ela diz: todo raciocínio, toda esperança de felicidade de quem ama esse tipo de amor, está construído sobre essa injustiça, de confundir o que é perto de mim, que se assemelha a mim, com o que é meu. Então, existe uma coisa de propriedade aqui. Existe uma tentativa de entender o amor como essa injustiça da propriedade. Então, isso é muito interessante. Eu gostaria mesmo que no futuro aparecessem outras leituras sobre o Eros que levem isso em consideração, porque essa é uma parte super importante do livro. Em várias maneiras, essa injustiça é retomada no livro. Né? Um livro de 1986, tá, gente? E é muito interessante depois ler o Eros com a beleza do marido, porque na beleza do marido a gente vai entender, claro que é uma elaboração poética, mas tem o dado biográfico, sim, tem vários dados biográficos, da relação dela com esse cara com quem ela foi casada, que ela foi apaixonada por tantos anos. E que depois ela se desassocia dessa relação finalmente e vai criar uma relação de colaboração com esse novo parceiro dela, né? Então, são duas relações bem diferentes, assim, interessantes de observar. Ela vai elaborando essa vivência poeticamente e ensaisticamente, né? Gente, querem comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô prometendo para vocês que eu não vou me estender muito, também não quero ficar muito falando aqui, porque eu sei que passa de uma hora e pouco, vai cansando, eu sei disso. Mas aí, querem comentar alguma coisa? É uma coisa que chamou a atenção de vocês durante a leitura? É uma coisa que passou batido?
Quem que já leu todo o livro, assim? Não. Nossa, eu acho esse livro um livro gostoso de ler, mas ele não é fácil. Eu já sou uma leitora lenta. Eu acho que é para uma leitura lenta. Ah, e a Renata leu. Bacana. Renata, você quer dizer se isso é uma coisa que chamou atenção para você? Essa questão do raciocínio da mente da pessoa que ama, calcada na injustiça? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, você me interrompe aí, liga o microfone, pode falar. Júlia, eu vou Diga, aproveitar só para fazer um comentário que eu anotei aqui no cantinho, e tem tudo a ver com isso também, que é uma das diga. coisas que eu mais gosto na tradução. É... E é uma coisa que a gente discute há muitos anos também, né? Como é que a gente que tem a ver com estratégia feminista, que é como você faz para deslizar no texto a pessoa que ama, o amante e a amante. E o que isso tem a ver com o poema da Safo, e como isso tem a ver com o texto e com essa ambiguidade do amor também. Queria que você comentasse com as pessoas que eu gosto. Esse ponto é um ponto que eu gosto. Perfeito. Isso é um exemplo um exemplo mais fácil, acho que mais fácil de pegar do que essa tradução, do que é uma postura feminista em relação à tradução, que é isso de não ler Lover e meter um O amante, de fazer isso ser aberto, porque são características, são são duas línguas diferentes com características diferentes que eu posso sim ampliar esse leque e colocar e trazer uma polissemia para lover e para beloved. Então vai para pessoa que ama, pessoa que se apaixona, vai para o amado, o amante, a amada, a pessoa que ama. Então, isso por quê? Primeiro, porque isso tem um efeito na leitura muito interessante para mim como tradutora, que eu queria oferecer, que todo mundo lendo vai se colocar em algum lugar no texto, não tem aquele ruído de você estar sempre lendo no masculino gramatical genérico. Isso era muito importante para o efeito. Isso se aproxima do efeito do texto em inglês. Entende? Então, muitas vezes, essa é a atenção ao projeto de escrita, que o pessoal fala mal da gente como tradutora feminista como se a gente se desviasse, entendeu? Nossa, fica inventando moda, fica se desviando do texto. Quando não, a gente está olhando com muita atenção para os efeitos. Podem ficar sossegados, a gente sabe trabalhar e reproduzir esses efeitos. E esse é um dos efeitos que a gente coloca, que a gente achou uma maneira, eu achei uma maneira de colocar aqui, que para mim foi muito importante. E também para colocar a Safo, a vivência e a maneira como ela amava num lugar de destaque no livro, né? Um dos capítulos eu fiz questão de chamar o que a amante quer do amor, porque ele é muito colocado ali sobre um trecho da poesia da Safo. Então, o que é colocar essa poeta em destaque, essa pessoa histórica e com quem a Carson tem uma relação desde o começo, porque ela só foi querer aprender grego porque ela encontrou numa livraria lá pequena uma edição bilíngue e falou: Nossa, sei lá, eu quero aprender, eu quero saber mais. E depois foi lá e traduziu é, toda, toda a poesia da Safo, né? Então, muito importante também colocar. E doce amargo, gente, é por causa de um verso, de um neologismo. Ainda essa mulher criou palavras novas, o que é muito importante também para ela como para autoria, para como a gente concebe qual é essa autoria de Safo, né? Então, tudo isso só aparece com estudo e com uma atenção cuidadosa ao projeto de vida e de escrita, né? O Eros não pode se dissociar do que foi feito depois, mesmo ele tendo sido feito antes. Porque essa tradução ela precisa ser uma tradução de 2022, né, quando foi publicada. 2022 de um texto de 1986. Então, inclusive porque a gente está falando de uma linguagem não binária, inclusive porque essa pauta está muito quente colocada aí.
Então, tudo isso precisa ser trazido para o texto. Então, é uma parte bastante importante e é um exemplo muito fácil dessa relação, né? Ah, tá, não traduzir lover como o amante só, né? Inclusive, nos exemplos que ela traz, dois homens se amando também marca isso, porque tinha outras maneiras de deixar isso batido. Em vários momentos eu quis marcar esse tipo de relação que foge da heterossexual no livro. Fiz questão de marcar isso também, né? Então, muito importante tudo isso ser colocado, né? E eu queria que fosse um texto que todo mundo pudesse se colocar, né? Eu sou ainda uma pessoa bissexual. Para mim é muito importante que isso, que, que, que todas essas relações possíveis entre duas pessoas apareçam ali também, né? Lembrando que a bissexualidade ela não reforça o binário, isso é uma visão muito desatualizada, né? Se a gente for ver o manifesto brasileiro da bissexualidade, é uma pessoa que se relaciona com a outra, independente do gênero, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também estar atento para tá atualizada essas coisas na nossa cabeça, né? Vocês veem que, de alguma maneira, a identidade de quem traduz também escorre para o texto. Obviamente, é o que a gente está falando, né? Até agora. A Carson também não se furta de se colocar nos seus textos, de maneira nenhuma. Nunca se furtou de se colocar nos textos, né? Eu acho que alguém perguntou alguma coisa aqui, gente. Calma aí. Deixa eu ver rapidinho. Né? Claro, Renata, pode falar. Eu não sei se vocês me ouvem. Estamos te Ah, ouvindo. ouvem? Ah, pronto. É porque eu não sei mexer muito bem com essa plataforma, com o Zoom. Em relação ao que você estava falando, é interessante. Eu não vou me lembrar agora qual é a palavra, mas a René Vivian, ela traduziu a obra, né, de Safo, e o grande destaque da tradução dela é justamente o fato dela traduzir do lugar dela de lésbica. Então, tem uma palavra que eu gostaria de lembrar agora, mas não vou lembrar, de um dos textos em que, em grego, não tinha uma marcação de gênero, que para quem vai traduzir fica bem livre, poderia ser masculino ou feminino, e ela, diferente de outros tradutores que já haviam, né, feito a tradução desse mesmo poema, ela opta pelo feminino para poder justamente marcar. Então, acho que tem a ver justamente com isso que você está falando, da gente assumir determinadas posturas na hora da tradução. Eu acho isso bem interessante na René Vivian, né, que é uma leitora, uma escritora que eu gosto de ler e que me apresentou Gnosis também, que eu não sabia da existência de Gnosis, então para mim também foi uma descoberta. Tratava também do mundo feminino e tal. Mas, enfim, só para fazer essa observação dessas escolhas, né, que a René Vivian também fez quando traduziu o Safo. Era isso. Perfeito, Renata. Tudo a ver o que você trouxe. E esses exemplos, eles são muito numerosos, assim. Tem muitos exemplos de como textos que já tinham sido traduzidos várias vezes vão ser retraduzidos com essa nova abordagem e dão uma outra cara, uma outra dimensão, uma outra divisão de mundo para o trabalho, sabe? Então, isso é muito interessante e isso muda a maneira como a gente lê, isso muda o mercado editorial, isso muda o compromisso das editoras, inclusive em quem vai ser a pessoa para traduzir esse texto, né? Que, de novo, a gente não está só falando sobre identidade, a gente está falando sobre uma postura política em relação ao texto, né? É isso, uma Sim, postura política em relação ao texto. no caso de novo, né, ainda puxando a René Vivian, ela faz, em relação ao projeto, né, os próprios textos dela, ela vai optar pelos versos sáficos, né? Então isso fica muito claro nela, realmente, assim, como ela vai resgatar ou recriar uma literatura, né, produzida por mulheres, de autoria feminina, de preferência de autoria feminina lésbica, né? E vai botar isso mesmo como projeto político de produção e tradução, né? Sim, total. Total, é isso mesmo. E aí a gente pode ampliar a discussão fica muito mais
rica, fica muito mais gostosa de se falar sobre tradução quando a gente tem essa visão, né? Mandar um beijo pro pessoal que tá saindo, que tá tendo que sair agora, um beijinho, e logo a gente já amarra. Vamos pro terceiro exemplo, então? Vamos lá pro terceiro exemplo, que é o terceiro e último exemplo, que é o ensaio sobre aquilo em que mais penso. Perfeito. Olha que legal esse título, eu adoro esse título. Esse trecho aqui não fui eu que traduzi, tá? Os outros sim, mas essa tradução é do João Moita. Esse título desse ensaio eu gosto tanto. Eu quero escrever um ensaio ainda um dia com esse título, Ensaio sobre aquilo em que mais penso. Porque é um tipo de liberdade criativa em escrever um ensaio sobre aquilo em que mais penso. Acho muito bonito. Que está no livro Man in the Off Hours, que é de 2001, tá? Ela começa assim, o ensaio. Esse é o primeiro trecho do ensaio, tá? Erro, né? Ensaio sobre aquilo que mais penso. Erro e as suas emoções. À beira do erro está a condição do medo. No meio do erro está um espírito de loucura e de derrota. A descoberta do erro é acompanhada de vergonha e remorso, ou não. Vejamos, muitas pessoas, incluindo Aristóteles, pensam que o erro é um evento mental interessante e útil. O erro é um evento mental interessante e útil. Na discussão sobre a metáfora na sua retórica, Aristóteles afirma existirem 3 tipos de palavra: as palavras estranhas, vulgares e metafóricas. Palavras estranhas confundem-nos, palavras vulgares exprimem o que já sabemos. É através da metáfora que alcançamos alguma coisa nova e revigorante. Em que consiste a novidade da metáfora? Aristóteles diz que a metáfora torna a mente consciente de si mesma no momento de cometer um erro. Olha que interessante. Quando a gente comete um erro, 2 coisas ficam sobrepostas: o que é e o que não é. E naquele momento, a mente toma consciência de si mesma. A mente toma consciência do que é próprio a ela e do que não é próprio a ela. Então, o erro é um evento mental interessante e útil. Isso é muito importante para o projeto pedagógico da Carson, porque ela está incentivando o erro, ela está incentivando as dúvidas, ela está incentivando a sobreposição do que é e do que não é ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vai para o Eros, a gente entende que ela também está falando sobre uma mente que interrompe a si mesma e entende o que ela não é, com choque com a pessoa amada. Então, o que é a injustiça que a gente falou e qual que é a potencialidade de Eros? A injustiça de Eros é quando a gente reconhece na pessoa amada algo que é nosso. É quando a gente transforma a pessoa amada em propriedade. Essa é a injustiça. A potencialidade de Eros é que, no choque com algo que não sou eu tomo conhecimento das minhas limitações e tento alcançar o desconhecido. Esse é o desejo erótico, é o desejo por mais conhecimento, é desejo por ampliação, é desejo por ser mais. Isso eu acho lindo, porque Paulo Freire fala que a pedagogia é ensinar a turma a ser mais. Então, nesse ponto, o projeto pedagógico da Carson encontra o projeto pedagógico do Paulo Freire, um ser mais. Nesse encontro entre perceber os seus limites e se movimentar ao alcance de outra coisa, existe a potencialidade de Eros. Então, não é transformar o que é parecido com você ou o que você ama em uma coisa sua. Não é isso. Vocês estão entendendo qual que é a radicalidade de pensar Eros para além das relações de uma pessoa a outra, para além do esquema de casal entre 2 pessoas ou mais pessoas, trisais, poligamia e tudo mais. A potência aqui
estar em reconhecer os meus limites e me abrir para o desconhecido. Essa que é a potência. Não é sobre o caso de amor, né? Nesse sentido mais, tipo, o casal, né? Então, vamos ler um trechinho do Eros, último slide, tá, gente? Que está entre a página 112 e 113 do livro, para quem quiser acompanhar. 112 e 113 são recortes que eu fiz dessas duas páginas. O ato de captura e interceptação, que divide a mente e a coloca em estado de guerra dentro de si, é o ato que chamamos de metáfora. Metáfora interrompe a mente, faz ela ter consciência de si. Aristóteles identifica esse momento de interceptação no pensamento metafórico, quando a mente parece dizer a si mesma: bom, era verdade mesmo, no final das contas eu estava bem errada. Ele chama esse momento de elemento paradoxal, ti paradoxon, e o considera um dos prazeres essenciais da metáfora. É um prazer. Então, o erro não precisa ser angústia, ele pode ser prazer. Olha o projeto pedagógico aí. Também existe algo paradoxal no núcleo do poder de Eros, naquele ponto em que o amargo intercepta o doce. Alguma coisa paradoxal captura a pessoa que ama. O impedimento aconteceu no ponto de incompatibilidade entre o real e o possível. Um ponto cego em que a realidade de que somos desaparece na possibilidade do que poderia ser se fôssemos diferentes do que somos. Mas não somos diferentes. Não somos amantes que podem tanto sentir quanto alcançar seus desejos. Não somos poetas que não precisam de metáforas ou símbolos para transmitir nosso significado. O que ela diz aqui? É que o próprio escrever é a arte do erro. É a arte da tentativa de alcançar algo que nós não somos. E é interessante ela reforçar isso, mas nós não somos diferentes no sentido de que aí é que entra o poder da coletividade. Porque se o self tem limite, para usar o termo da psicanálise, né? Mas se o self tem limite, isso quer dizer que a gente precisa das outras pessoas. Isso quer dizer que a gente precisa de uma autonomia de codependência. Certo? Porque a gente reconhece os nossos limites, tenta alcançar o desconhecido, mas o desconhecido, ele nunca pode ser totalmente abraçado. Por isso tem uma frase que eu gosto muito, que é: o mistério é o que resiste à dominação. O desconhecido é o que resiste à dominação. Entende? Então, qual que é a virada da chave? Por que Eros, o doce amargo, pode ser lido numa chave política? Porque quando a gente erra nas tentativas, no erro que pode trazer prazer, que só acontece quando a gente está tentando, a gente pode entender a diferença entre como não estamos vivendo agora e onde nós queremos chegar. Só errando a gente pode entender a diferença entre como não estamos vivendo agora e onde queremos chegar, que é a analogia da pessoa amada, né? Com quem não estamos agora e com quem queremos estar. Essa é a analogia que pode se desdobrar numa leitura política. Quando a gente se pergunta como não estamos vivendo agora e onde nós queremos chegar coletivamente, a gente precisa saber ensaiar as respostas para essas perguntas, admitindo o prazer do erro. Porque senão o self vai continuar sendo esse monstro que se acha totalitário e que quer apenas possuir as outras pessoas. O diferente não pode ser possuído e ele precisa continuar assim. Existem coisas que não podem ser assimiladas, né? Então essa é uma das possibilidades de leitura do Eros Doce Amargo, que vai para além do esquema de casal, vai para além das historinhas de amor.
Um amor como outro tipo de potência, uma leitura política para esse livro, que é muito importante que se faça, de atualização do que nós chamamos de amor também, e do funcionamento da mente de quem ama e de quem busca conhecimento. Isso está no coração do projeto pedagógico, ensaístico, de tradução, de ensino, como professora, como pessoa, como artista da Unicars. Então, se relacionar com essas questões que eu trouxe aqui para vocês é se relacionar de uma maneira mais, eu acho que mais assertiva com as coisas que ela está escrevendo, né? E é muito importante quando um livro sai, que a gente converse sobre ele e que a gente tenha essa disposição de entender mais profundamente esse livro dentro da história. E a mesma pergunta que eu fiz lá para a turma, porque vocês estão lendo os clássicos, é a pergunta que a gente pode fazer, mas por que Leana N. Carson? Tem tanta gente sendo publicada, né? Tem gente boa, por que tirar de uma pilha de livros esse livro? A questão é que a gente não precisa ler esse livro. Mas se a gente vai ler, vamos ler de uma maneira legal, vamos ler de uma maneira bacana, vamos ler de uma maneira que mantenha a radicalidade desse trabalho e mantenha a relevância desse trabalho para o nosso mundo, para como a gente vive, entende? Acho que só assim vale a pena comprar, ler, falar, discutir sobre esse livro. E era isso, assim, esse passeio, essa relação do Eros com outros ensaios que eu queria trazer para vocês, para a gente ir uns passinhos a mais na leitura desse livro. É isso, gente. Querem comentar alguma coisa antes da gente se despedir? E aproveitando para falar que mais para o futuro, eu não sei ainda datas e tudo mais, eu gostaria muito de trabalhar. Eu ofereço oficinas já faz 7 anos, mas eu quero muito trabalhar uma oficina que não é esse formato que a gente trabalha aqui, de conversa. Oficina é exercício, tá, gente? É trabalho. Por isso que chama oficina, porque eu trabalho manual, né? Braçal com a escrita. Mas eu quero muito oferecer uma oficina futura sobre escrita de ensaio curto. Inclusive porque eu acho que esse formato de ensaio curto pode ser um alívio para as pessoas que estão na universidade. Eu sei que foi um alívio para mim. Eu tinha uma questão com o artigo, gente, que, nossa, me deixava muito nervosa. A possibilidade a obrigação de escrever um artigo. Eu acho que a gente pode muito trazer esses formatos de ensaio para a universidade, de uma maneira que a gente considere mais as nossas vivências, a maneira como a gente está no mundo. Eu acho que o ensaio é um formato muito mais relevante de fazer isso do que um artigo, principalmente na nossa área, sabe? Principalmente na nossa área. Então, a minha tese é toda escrita em forma de artigo, em ensaios em primeira pessoa. Então, para mim, isso assim foi um respiro muito grande. Eu gostaria muito de oferecer um alívio para outras pessoas também que estão nessa situação de terem que escrever e terem essa possibilidade de escrever em forma de ensaio. É uma coisa que pode muito bem ser negociado com as pessoas que orientam os trabalhos, sabe? Uma coisa muito mais negociável do que a gente acha, e a gente também tem que se colocar como autoria, sabe? Para ir aumentando essas possibilidades dentro. A pesquisa acadêmica não precisa ser sofrida, ela não é para deixar ninguém doente, e eu vejo muito sofrimento dentro da universidade, eu acho totalmente desnecessário. Ninguém precisa sofrer para aprender nada. A gente não precisa sofrer para aprender. Então, eu acho que essa é uma oficina que vai ser muito interessante, por mais que eu não tenha data, vai ser muito interessante sobre ensaio curto. Então, na escrita criativa, na escrita acadêmica. Tá bom, gente? Querem falar? Bem pedagógica, né? A Paula Freire. Muito legal, muito bom. Total. Parabéns, foi ótimo. Eu não li o livro. E encantador, porque agora é outro jeito para ler, né? Muito bom.
Ai, que bom, Suzana. Fico muito feliz que deu um gás a mais para ir para o livro. Bacana. Eu gostei que a Júlia já está divulgando o próximo livro, né? Pois é, você viu, Cláudia? Já até fiz o jabá aqui, ó. É porque a gente gosta, né? É um jabá verdadeiro porque a gente gosta. Júlia, eu ia falar para só a última coisa para comentar. É uma brincadeira, na verdade. Que eu sempre fico na cabeça, a gente fica com as frases na cabeça, né, do Eros. Quem ama quer o que não tem, né? É o amor, é o Eros, né? É um gelo que derrete, o amor é um gelo que derrete nas mãos quentes. E aí, aquela brincadeira que a gente falou no lançamento lá em São Paulo, né? O Eros da Carson e o pagode, eles estão um pro outro, né? E é isso que é maravilhoso, sabe? É isso que é maravilhoso. Você tá lendo lá e você fala assim, nossa, mas isso aqui eu já não vi aqui no Catinguelê cantando isso aqui, gente, meu Deus, né? É incrível isso. A Carson, ela brinca até com isso, né? Com as frases de efeito, digamos assim, as Uhum. frases curtas, né? Essa coisa das frases curtas é maravilhoso, assim. Quem ama quer o que não tem. Eu sempre tô com isso na cabeça, tanto que é o epígrafe da tese. Quem ama quer o que não tem, que é, né, essa coisa da tradutora, né? A tradutora, ela ama aquilo que ela não tem. Depois que ela tem, ela não quer nem lidar mais com a tradução. Mas é isso. Então, o pagode e a K estão ali um pro outro, gente. É maravilhoso. Sim, até porque a lírica grega tem tudo a ver com música, tem tudo a ver com encantar as pessoas, colocando em voz alta, não era sobre o texto escrito, e é por isso que essa passagem da lírica para prosa, do oral para escrita é tão importante aqui, né? Então são mecanismos diferentes de sedução, mas total, a lírica grega tem tudo a ver com pagode, só entende raça negra quem já se apaixonou, né? Isso aí você precisa ter um tipo de vivência, você precisa viver o suficiente para entender. Então é total. É isso então, gente. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, quero agradecer muito vocês, agradecer o apoio super da Cláudia. Muito obrigada, Cláudia, pelo apoio aí sempre em todas as coisas que envolvem a Bazar do Tempo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e espero vê-las aí no futuro, em outras ocasiões. Me chamem que eu vou. Esse é o meu lema que eu vou deixar aqui. Me chamem que eu vou, tá bom? Obrigada, É Júlia. Agradeço a presença também de todo mundo. Aí lembrando aqui de novo que a gravação vai ser enviada, tá, gente? Quem quiser assistir de novo, eu quero assistir de novo. Porque eu fiquei um pouco desconcentrada nessas horas do slide. Beleza, dá para ver de novo. Ainda tem isso. Bom, Tá bom. e aguardem a nova tradução da Júlia. Isso, Mida Manu. Muito Eita. obrigada, Ashley. Valeu. Valeu, gente. Um beijinho e